bem, pessoal, estamos de volta aqui para dar início à nossa aula. Quem fala com vocês aqui é o professor Nelson Bezerra e agora nós vamos saber qual é o nosso objeto de conhecimento e o nosso detalhamento da aula de hoje. Muito bem, pessoal, o objeto de conhecimento é a astronomia e no detalhamento nós vamos ter a definição de astronomia. Muito bem, pessoal, é isso, então vamos à nossa aula. Muito bem, pessoal, vamos falar hoje sobre a astronomia. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa ciência, né, tão importante aí nos dias de hoje. Vamos começar então definindo, né, o que é a astronomia e o que ela estuda nos dias de hoje. Vamos lá, a astronomia é a ciência que estuda o universo, desde a sua origem e formação dos astros que o compõem. E também estuda os fenômenos que ocorrem nesse universo, né? Os fenômenos que nele ocorrem. A astronomia é considerada por muitos estudiosos uma das mais antigas das ciências, fonte de conhecimentos e questionamentos para o surgimento dos demais saberes. Isso se fala dessa forma, pessoal, porque as primeiras observações que o homem fez foram do céu, né? Do Sol, da Lua, das estrelas. Isso aí era uma questão de grande curiosidade, né, do ser humano. Saber quais eram e como surgiram aqueles astros que eles que se viam todos os dias, né? Durante o dia o Sol, durante a noite a Lua e as estrelas, né? A própria sucessão de dias e noites era um questionamento muito interessante aí, que também foi estudado pela astronomia. Bem, pessoal, vamos continuar então aí com a nossa próxima informação sobre a astronomia. Nós vamos ter aí uma imagem, né? Um vídeo que vai definir um pouco para vocês essa ciência tão importante para nós nos dias de hoje. Vamos lá. A Via Láctea é uma das bilhões de galáxias que formam o universo. Sua forma é uma espiral clássica, formada por um bojo, 4 grandes braços principais que compõem o seu disco e um amplo halo galáctico que a envolve. Gases, poeira estelar, matéria escura e vários outros corpos celestes fazem parte da Via Láctea, incluindo o nosso sistema solar. No centro da Via Láctea, a 26 mil anos-luz do planeta Terra, localiza-se um buraco negro supermassivo. Então, pessoal, vocês viram aí que nós falamos um pouco da Via Láctea, né? É a galáxia onde está localizado o nosso sistema solar. A Terra, o Sol, os planetas que circundam o Sol além da Terra, né? As luas desses planetas. Então nós vimos um pouquinho aí sobre a Via Láctea. É interessante que você viu aí uma informação importante, né? Que o nosso sistema solar está a 26 mil anos-luz de distância do centro da galáxia, né? Nós estamos bem na ponta mesmo da galáxia, né? Bem longe do seu centro, né? Do centro aí da Via Láctea, porque 26 anos-luz é uma medida de distância, né? Se nós conseguíssemos viajar na velocidade da luz, né? O que hoje ainda é impossível para o ser humano. Mas se porventura nós conseguíssemos viajar à velocidade da luz, levaríamos um tempo de 26 mil anos para chegar até o centro da nossa própria galáxia. E também é interessante que você saiba que existem no universo mais de 100 milhões de galáxias. Então, a nossa Via Láctea é só uma dessas galáxias entre mais de 100 milhões de galáxias que existem no universo. Então, é interessante, né? A gente começa a ter ideias, né, de que seria muita pretensão do ser humano estar sozinho nesse universo tão grande que é o nosso universo. Muito bem, voltando aqui aos nossos estudos sobre astronomia,
vamos aqui ter a origem da astronomia, né? Essa origem, ela veio exatamente da observação. Observação de quem? Dos astros. E do seu efeito que ele tinha no cotidiano, né? Na vida do ser humano. Porque a sucessão de dias e noites, a posição das estrelas, a posição da Lua, né? As fases da Lua, elas estão diretamente ligadas aí, principalmente com a questão da agricultura, né? Nós temos aí as estações do ano em que definem qual estação do ano é melhor para plantar certa cultura, né? Você aí deve já ter ouvido falar dessas características, né, das plantações. Então, a origem da astronomia ela vem dessa observação. Então, desde os tempos antigos, o homem utiliza o conhecimento astronômico, né, esses conhecimentos astronômicos, acumulados durante todo esse tempo que a gente vem fazendo essa observação, para desenvolver suas atividades humanas, principalmente essa questão aí das culturas, né, das plantações, né, da agricultura. Muito bem, pessoal. No início, o conhecimento astronômico estava baseado essencialmente na observação dos astros e fenômenos que eram visíveis a olho nu. Ou seja, quando eu falo que fenômeno é visível a olho nu, significa observar sem usar qualquer tipo de aparelho para ajudar a enxergar com mais facilidade os astros, né? Hoje em dia nós temos os telescópios, né, que fazem isso muito bem, né? Aproximam bem as imagens para que a gente possa estudar melhor esses astros. Mas no início, o homem observava sem nenhum tipo de aparelho, né? Como a gente diz, a olho nu. E observava quem? Aqueles astros que eram visíveis, né? Só com os olhos, ou seja, o Sol, a Lua, o dia, a noite, as marés, pessoal. As marés, quem é responsável pelas marés são as fases da Lua, né? A posição da Lua em relação à Terra. A posição do Sol em relação à Terra também influencia. Então, as fases da Lua e etc., né? Eram essas observações que eram feitas aí no início desse conhecimento astronômico, né? E aí, pessoal, se misturava a esse conhecimento o senso comum, a religião, as lendas. Quer dizer, o senso comum é aquilo que as pessoas pensam de certo fenômeno que nem sempre, às vezes, é o mesmo pensamento científico, né? O que a gente chama aí de senso comum. E a religião também e as lendas muito presentes aí nessas primeiras observações. Até hoje, algumas culturas indígenas adoram o Tupã, que nada mais é do que o Sol, Jaci, que é a Lua, né? Lendas misturadas aí com os conhecimentos indígenas que se referem à astronomia, que se referem à observação desses astros, né? E aí, pessoal, misturava-se ao senso comum a religião e as lendas, uma vez que vários povos acreditavam que esses astros eram deuses e que os fenômenos originados por eles dependiam do seu humor ou da sua vontade, né? Tinha também lá os egípcios, né, que acreditavam também que no Deus Sol, né? Tinha lá os egípcios também, os povos, né? Os primeiros povos a surgirem também acreditavam que esses astros, principalmente o Sol e a Lua, eram deuses, não é verdade? Bem, agora tinha os chineses também, né? Os chineses, egípcios, assírios e babilônicos já observavam o espaço para determinar a contagem do tempo. Gente, o nosso calendário, ele é hoje baseado no tempo que a Terra leva para dar uma volta no Sol, ou seja, numa observação astronômica, né? Uma observação lá que os egípcios, chineses e babilônicos, assírios, eles já faziam e já utilizavam, por exemplo, aparelhos que
que dependendo da sombra do Sol, eles determinavam a hora, né? Determinavam que momento do dia era aquele. Então aí você vê algumas imagens, né, de algumas antiguidades, mostrando aí exatamente essa situação em que esses povos já se preocupavam com a medição do tempo e usavam esses conhecimentos astronômicos para ajudar a marcar o tempo, né? E aí veio a divisão do ano, veio a divisão dos meses, das estações do ano, tudo veio em seguida a essas observações. Mas isso vem de povos bem antigos, não é verdade? Esses povos utilizavam o Sol e a Lua para elaborar seus calendários, né? A gente tem o nosso calendário ele é romano, né? Tem origem romana. Usavam seus calendários e usavam isso para definir melhor o período para o plantio. Olha aí novamente aparecendo a observação astronômica para o cultivo de certas culturas, né? Na agricultura. Então eles usavam para definir o melhor período para o plantio, para a colheita também, e também para se localizar no espaço, saber onde está. E aí vem aquela questão das grandes navegações, né? Que usavam as estrelas para se localizar no mar. Porque quando você está no mar, você não sabe, né? É só água para todos os lados, e aí você não sabe onde está, né? E os marinheiros aprenderam a se localizar através das estrelas, primeiramente. Depois veio o advento aí da bússola, né? Usando o campo magnético terrestre para saber onde é o norte, o sul, o leste e o oeste. Ainda falando aí desses povos antigos que estudaram aí a astronomia, nós temos aí que na Grécia Antiga, diversos estudiosos realizaram pesquisas e formularam teorias sobre o universo. Algumas delas foram contestadas e outras são aceitas até hoje, como, por exemplo, a teoria da esfericidade da Terra de Pitágoras, né? Pitágoras foi o primeiro filósofo grego a sugerir que a Terra tinha o formato de uma esfera. Ela parecia uma esfera, a Terra era redonda, certo? E até hoje essa teoria é aceita e nós hoje sabemos realmente que a Terra é uma esfera, porque nós já fomos além da atmosfera terrestre, né? Nós já chegamos com as naves que nós temos hoje a sair do planeta e observar o planeta pelo lado de fora e constata-se, né, sem dúvida nenhuma, que a Terra tem um formato esférico. Não é uma esfera perfeita, mas tem o formato de uma esfera, pessoal. Então, isso aí também veio lá dos primeiros estudos da astronomia feitos por Pitágoras na Grécia Antiga, tá legal? E aí temos também o nosso ano, né? O ano, com duração de 365 dias e 6 horas, que é a duração que nós temos para o ano hoje, né? Na verdade, são 6 horas e aí tem mais 48 minutos e 12 segundos aí exatamente hoje. Mas naquela época da Grécia Antiga, já se sabia que eram 36 dias e 6 horas. Olha só, uma aproximação aí muito boa para o que a gente tem hoje, o que a gente sabe hoje com a tecnologia que nós temos. Nós já sabemos exatamente quanto tempo leva para a Terra dar uma volta ao redor do Sol. E essa teoria aí, que é aceita até hoje, né, claro, foi proposta aí por Eudóxio de Cnido, né, também um filósofo grego aí, pessoal. E aí também vêm as explicações de Aristóteles para as fases da Lua e para os eclipses, tanto solar quanto lunar. E aí você sabe a diferença de um eclipse solar para um eclipse lunar? Olha só, pessoal, aí a gente está vendo aqui na nossa ilustração um eclipse do Sol, um eclipse solar. Veja que o eclipse solar, quando ele acontece, ele não afeta todas as regiões da Terra.
Porque a Lua, como ela é muito menor do que a Terra, ela projeta uma sombra na Terra que é bem pequena, tá certo? Essa sombra, onde acontece o eclipse mesmo, mais forte, é uma sombra muito pequenininha por aqui, assim, por essa região, né? Porque é onde a Lua consegue bloquear a passagem da luz do Sol. Nas outras regiões maiores, né, acontece o que a gente chama de penumbra, que é uma sombra mais fraca, tá, pessoal? É uma sombra mais fraca. E aí a gente chama de eclipse parcial. E onde a sombra é mais forte, a gente chama de eclipse total. Aí a gente tem o eclipse solar, onde a Lua se interpôs entre o Sol e a Terra, tá, pessoal? Mas no eclipse que a gente chama de eclipse lunar, que é quando a Lua fica sem receber a luz do Sol, quem se interpõe entre o Sol e a Lua, entre o Sol e a Lua é a Terra. Então, no eclipse solar, a Terra fica no meio, a Lua fica no meio, entre o Sol e a Terra. No eclipse lunar, a Terra fica entre o Sol e a Lua. E aí a Lua não recebe essa iluminação do Sol nesse momento, tá, pessoal? E a gente chama isso aí de eclipse lunar. O eclipse que você está observando aí na imagem é um eclipse solar, tá? A Lua se interpôs entre o Sol e a Terra e aí projetou em uma determinada região da Terra a sua sombra. Mas isso aí, ó, já foi explicado lá, como a gente está aqui falando, foi explicado lá na Grécia Antiga ainda. Hoje nós já conhecemos esse fenômeno, né? Até se pensava naquela época, né, que era um fenômeno divino, né, o eclipse, né? Mas nada mais é, pessoal, do que ciência, tá certo? Bem, pessoal, continuando aí, nós temos que com o passar do tempo, a astronomia ela foi se afastando dessas ideias do senso comum e das religiões e das lendas, né? A astronomia foi se tornando realmente uma ciência que está exatamente colocando fatos que acontecem explicados de uma forma científica. Tá legal? E aí, com o passar do tempo, a astronomia foi se afastando aí das religiões, do senso comum, das lendas, desenvolvendo-se a incorporação de novos conhecimentos obtidos a partir da interação com outras ciências, como, por exemplo, a física, a química, a biologia, a geografia e também com as novas tecnologias aí, né? O advento dos computadores, né, que ajudou demais nessa passagem da astronomia mais lendária, né, mais do senso comum, para a astronomia mais científica, certo? E aí veja que as ciências elas são intimamente ligadas aí com a astronomia, né? Principalmente a física, a química também, biologia, ok? Geografia. E aí nós temos aí a astronomia com uma maior incidência científica, tá legal? Muito bem, pessoal, agora a gente vai falar dos ramos que a astronomia se desmembrou, né? Porque era muito amplo, estudar astronomia era muita coisa, então a astronomia, com o tempo, ela foi se subdividindo em alguns ramos, que nós vamos conhecer agora, pessoal. Veja só como a imagem bem legal aí, você está vendo aí as nossas imagens aí para você, do universo, da Terra, né, da Via Láctea, imagens ilustrativas muito bonitas aí, tá legal? Algumas reais, tiradas por telescópios, outras aí são montagens aí, mas são imagens realmente bonitas. Vamos lá então para essa questão dos nossos ramos da astronomia, né? Então você vê aí que hoje essa ciência, que é a astronomia, ela está dividida em vários outros ramos. E a gente vai conhecer esses principais ramos que nós temos na astronomia. Vamos começar então por um que está extremamente ligado aí com a física, que é a nossa astrofísica. Olha lá, o nome física está presente, astronomia também. Então aí nós temos um nome composto entre astronomia e física. É a astrofísica. O
que estuda então a astrofísica, pessoal? A astrofísica ela vai estudar o universo e os diversos corpos que o compõem. Então a astrofísica é o ramo da astronomia que estuda o universo e os diversos corpos que o compõem, por meio das leis da física e, claro, também da química. Pessoal, então quais são esses corpos que a astrofísica vai estudar e vai definir baseado na física e na química? São os planetas, por exemplo. A astrofísica, por exemplo, determina qual é a velocidade que o planeta tem ao redor do Sol, se o planeta gira no sentido horário ou no sentido anti-horário, porque os planetas giram sobre si mesmo, assim como a Terra. Não é só a Terra que gira sobre o seu próprio eixo, tá, pessoal? Os outros planetas do nosso sistema solar também fazem isso. E dos outros sistemas solares também que tem na nossa galáxia, né? Porque o nosso sistema solar, ele não é o único sistema solar que existe na galáxia. Existem bilhões e bilhões de sistemas solares. E a astrofísica estuda os componentes desse sistema. O Sol, que é um astro também, que é estudado pela astrofísica. Os planetas, qual é a composição do planeta, se ele é um planeta rochoso, se ele é um planeta gasoso, como Júpiter, por exemplo. Júpiter é um planeta gasoso, essencialmente, né? O Sol também é basicamente constituído de hidrogênio. Então, nós sabemos isso, hoje em dia, por causa aí da nossa astrofísica, certo? Que vai estudar o planeta na visão da física e na visão também da química, tá certo? Porque existe lá toda a parte química, né, que compõe o planeta, inclusive o nosso, né? Nosso planeta tem elementos químicos como o oxigênio, essencial à vida, o hidrogênio e todos aqueles elementos que você vê lá na nossa tabela periódica. Então a astrofísica estuda essa parte da astronomia. Bem, continuando então, a gente tem mais uma subdivisão aí da astronomia, que é a cosmologia. O que vai estudar então a cosmologia? Cosmologia já é aquela ciência, aquela parte da astronomia que estuda o universo na sua origem, estrutura, evolução e composição. Então a gente pode colocar aí na conta da cosmologia, por exemplo, a teoria do Big Bang, que é aquela teoria que deu origem ao universo, né? Que tudo começou com um pequeno ponto, bem pequeno, supermassivo, com muita energia. Esse ponto então se expande, dando origem a todo o universo que nós conhecemos. E por que o homem acha que tudo começou com um pequeno ponto? Porque até hoje, pessoal, até hoje a cosmologia diz que o universo ainda está em expansão. Então, se o universo está ainda crescendo, é porque em algum momento ele foi menor. Então, muito no passado, o universo era tão pequeno que se reduzia a um pequeno ponto. É a ideia, né, do início da teoria aí do Big Bang, certo? E a cosmologia estuda, então, a origem do universo, estuda a sua estrutura, estuda como ele evoluiu e como ele continua ainda evoluindo, tá certo? Com o nascimento, a morte de estrelas, né? O surgimento de novos sistemas solares, de novos buracos negros, né? O buraco negro nada mais é do que uma estrela que morreu, uma estrela que se apagou, mas continuou lá com a sua massa, continuou com o seu campo gravitacional extremamente forte. Tá legal, pessoal? Então, a cosmologia vem estudando essa parte da astronomia. Seguindo adiante, pessoal, nós temos também aí a astrobiologia. Aí, ó, já é uma ligação com as ciências biológicas, né? Então, lá na astrofísica, a gente viu lá a astrofísica se ligando com a física e química. Aqui a gente tem astrobiologia, também um nome composto, né? Astronomia, né? E biologia juntos. E aí essa parte da astronomia, né, a astrobiologia, também conhecida como exobiologia. Você pode ouvir também a palavra exobiologia, que é a mesma coisa, né, um sinônimo aí para astrobiologia. É uma ciência, né, voltada para a busca da existência
de matérias orgânicas originárias de locais ou regiões fora do nosso planeta, fora do planeta Terra. Então, a astrobiologia, ela está focada lá na vida que pode haver extraterrestre. Agora, quando a gente fala de vida extraterrestre, o pessoal pensa logo em pequenos marcianos, né? Ou de outra vida parecida com a nossa, né? De outro planeta. Mas não. Às vezes, a astrobiologia está focada para ver se tem água em outros planetas, porque se tiver água, pode ter vida na água, como a vida começou aqui na Terra através da água, né? A gente pode ter pequenos fungos, né, presentes na água, ou bactérias, né, que é um organismo bem simples, né, presentes aí em outros planetas, fora do planeta Terra. Então, está focada na vida extraterrestre. Nem sempre é essa vida que a gente acha que é de extraterrestre, parecido com o ser humano aí, ou com uma tecnologia mais avançada que a nossa, por exemplo, né? É claro que a astrobiologia estuda também essa parte, mas ela está numa situação mais realista para o nosso sistema solar, por exemplo. A gente sabe que no nosso sistema solar a gente está sozinho. Não tem nenhum outro planeta do sistema solar que possa suportar vida como nós conhecemos, né? A base do carbono, como é a nossa. Então nós temos aí a astrobiologia que está preocupada com essa situação de matéria orgânica fora do planeta Terra, né? De vida extraterrestre. Bem, seguindo adiante também, a gente vai falar aqui da planetologia. É outra parte aí da astronomia. E aí você já vê pelo nome, né, planetologia, que ela vai estar preocupada com os planetas, né? Preocupada especificamente com o estudo dos planetas. Então, a ciência planetária ou astronomia planetária, também como é conhecido, é o estudo dos sistemas planetários, isto é, de planetas, seus satélites naturais, né? A Terra só tem um, que é a Lua, mas tem outros planetas que têm mais de um satélite natural, tá, pessoal? E outros objetos relacionados com maior ênfase no sistema solar. Então, a planetologia, ela estuda essa questão dos planetas, mas focada principalmente nos planetas que existem aqui no nosso sistema solar, né? Nos nossos planetas daqui, no estudo do planeta, de suas luas, como é que esse planeta se comporta, né? Continuando aí, pessoal, tem mais aí uma informação para você, e ainda sobre a planetologia, né? Ela também influencia muitas outras ciências, uma vez que o interesse pelo espaço não está restrito à astronomia. E a resposta de muitas perguntas nas demais ciências depende do conhecimento do espaço. Então, pessoal, você viu aí no final que é muito importante a gente estudar o espaço, né? Porque muitas perguntas que são feitas aqui na Terra quanto à nossa origem, por exemplo, podem ser respondidas com o estudo do espaço, a evolução do nosso planeta, como é que ele evoluiu até chegar no que ele é hoje. O nosso próprio sistema solar também veio evoluindo com o tempo até chegar nesse modelo que nós temos aí atualmente, tá, pessoal? Bem, pessoal, além disso, com o desenvolvimento das novas tecnologias, essa ciência se tornou informatizada, possuindo telescópios capazes de fotografar milhares de estrelas e gerar imagens muito mais nítidas. Sondas vasculham o espaço próximo, produzindo uma série de informações que elevam a qualidade da pesquisa astronômica. Sendo assim, a astronomia atualmente é uma ciência bastante consolidada no mundo contemporâneo, pois o espaço sempre despertou muito interesse e a tecnologia atual favorece a busca de conhecimento sobre ele. Então aí no final falamos aí sobre as novas tecnologias, né, os computadores, a internet, né, os
potentes telescópios que foram colocados aí próximo da Terra, né, na sua órbita, né, na órbita da Terra. Nós temos aí o James West, lançado recentemente. Produz imagens maravilhosas aí para a astronomia poder estudar o universo. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui eu finalizo a aula com vocês e até a próxima.